Fala. Nesse vídeo, eu quero que vocês prestem atenção e como eu enxergo o mercado. Ele tem alguns conceitos aqui que vai te ajudar a ter o viés do dia e como a gente acerta essa compra no euro-dólar desta forma. Então, bora para a tela para você já ver sem enrolação, tá? Aqui eu tenho o gráfico do euro-dólar. Eu vou apagar algumas coisas aqui. E no dia de ontem, o que eu vi neste mercado? Gráfico diário. O que ele faz aqui? Ele captura essa liquidez deste fundo. Significa que ele rompeu esse fundo. Então, esse cenário de captura de liquidez, esse cenário de rompimento de fundo, normalmente nos traz um WEC. E o candle já de imediato teve essa rejeição. Olha a força compradora presente nesse candle, tá? Então, quando eu desço para um gráfico menor, um gráfico de uma hora, por exemplo, eu consigo observar, eu vou marcar aqui anteriormente, o fundo que sofreu a captura de liquidez. Vem o gráfico de uma hora. E ele me mostra o seguinte, esse candle, ele simplesmente captura a liquidez e já devolve um movimento forte de alta. Aqui você consegue interpretar que nesse candle tem grande volume de ordem compradora. Você consegue ver que eles jogaram aqui para baixo e já fecharam lá na alta. Perfeito. O que normalmente eu espero? Eu espero o pullback. Quando o pullback retornou, eu não tinha achado aqui uma região de order block numa hora, não tinha descido para um gráfico menor para pegar isso, então eu mantive e não fiz a execução. Quando o mercado chega novamente nessa zona de desconto, explode para cima, ele rompe o topo. Ele me faz aqui uma quebra de estrutura de alta, correto? E deixou o quê? Um desequilíbrio de preço. Esse Fair Value Gap aqui foi a chave desse movimento de alta, porque o mercado poderia agora desenvolver, vir preencher esse Fair Value Gap para soltar o movimento e capturar essa liquidez aqui, que era o próximo alvo. Então, repara que a sua posição de compra, ela poderia ser no 50% da Fair Value Gap, com o stop aqui no fundo. Ela poderia ser no início do Fair Value Gap, com o stop aqui no fundo. Tudo isso vai da sua gestão, de quanto você aceita pagar nesse stop, ou poderia ser abaixo, correndo o risco de ficar um pouco de fora, porém um stop um pouco menor. Tá? Então, vamos colocar como padrão no meio do Fair Value Gap, stop aqui no fundo. Repara como o mercado se comporta. Você já conseguiu identificar, você já conseguiu entender que ele mostrou uma força compradora depois que pegou a captura de liquidez, faz pullback e explode de novo com força compradora. Olha a força desse esquema, deixando o Fair Value Gap. Aqui ele deixa esse order block de uma hora, também te trazendo mais conforto e segurança nessa operação. O mercado vai desenvolver. E aí, no dia de hoje, ele faz esse movimento aqui. Vamos entender esse movimento aqui. Deixa eu voltar só para você entender o negócio. Se eu ligo o indicador das sessões, você vai reparar o seguinte. Tóquio faz a acumulação. Sessão asiática só acumulou. Londres faz a manipulação, joga para baixo o mercado. E a sessão de Nova York faz o quê? Entrega o verdadeiro movimento. Então, nesse vídeo aqui, você tem vários conceitos que, se você utilizar no seu dia a dia, eu tenho certeza absoluta que a sua taxa de assertividade melhora muito, tá? Vocês precisam entender o poder de três, igual foi aqui, para aplicar junto com o Fair Value Gap e Order Block. O poder de três seria o quê? Normalmente, sessão asiática acumula, a sessão de Londres faz a manipulação. Sessão de Londres faz manipulação, de Nova York faz o quê? A distribuição. Então, a gente tem aqui, ó, seção asiática. Eu tenho aqui a seção de Londres. E eu tenho aqui a seção de Nova York. Eu vou trocar a cor aqui para ficar fácil de vocês identificar.
isso normalmente acontece todos os dias no mercado, tá? Todos os dias no mercado a gente tem esse cenário aqui. Você tem a manipulação, a acumulação, perdão. Você tem a acumulação, você tem a manipulação, e aí Nova York faz a distribuição. Foi exatamente desse jeito que o mercado se comportou de ontem para hoje. E aí, quem estava atento encaixou essa excelente e perfeita compra no euro-dólar, de forma clara, limpa, paciente e executou de forma cirúrgica. Cirúrgica, cirúrgica, cirúrgica. Esse conceito aqui você pode olhar todos os dias, que normalmente ele acontece, tanto para alta quanto para baixa, igual aconteceu hoje. Vou te mostrar no gráfico novamente para você entender. Aqui eu tenho as sessões marcadas aqui. Tóquio, acumulação. Londres em azul, Londres, manipulação. Por quê? O mercado de Londres jogou para baixo. Ele rompe a mínima de Tóquio e volta nesse desequilíbrio de preço que foi deixado ontem pelas forças compradoras, por esse movimento aqui. Essa turma aqui que foi responsável por esse impulso, fazendo onda 1 de impulsão, pullback 3 de impulsão. Correto? E aí você já teve a captura da liquidez do dia anterior. Você teve a captura da liquidez de um gráfico diário. Então, é uma liquidez forte. Se você olhar, ele capturou a liquidez num gráfico diário e já retornou na mesma velocidade. Então, essa compra aqui é uma compra muito confortável, altíssima probabilidade. E quem não opera Fair Value Gap, quem não quisesse pegar no Fair Value Gap, ele ainda te deu de presente a entrada no order block. Entraria no order block, desconsideraria o desequilíbrio de preço, stop no fundo, uma operação que pagou aqui, ó, até o pavio, 4 para 1. Você faria 4% só entendendo esses conceitos: distribuição, acumulação e manipulação, entendendo o conceito de order block e entendendo o conceito de captura de liquidez. Tá? Então, esse é um vídeo curto, um vídeo breve. Esse cenário aqui é o que a gente fala de livro. Pega, analisa e estuda esse cenário de novo para quando essa oportunidade surgir, você não deixar ela passar. Aqui tinha tudo de confirmação para um trade de altíssima probabilidade. Qual que é as regras? Vou anotar para vocês não esquecerem. Fez captura de liquidez, captura liquidez, deixou Fair Value Gap, deixou Order Block. E essa captura de liquidez ainda foi num gráfico diário. E aí você posiciona sua ordem no Order Block ou no 50% do Fair Value Gap. Se você passar a observar isso aqui e ainda colocar todo o conceito do poder do 3, que é acumulação, manipulação e distribuição, você vai ter uma alta chance de acerto. Você pode esperar só essa configuração. Uma vez por semana, você faz o trade e eu tenho certeza que você vai ser lucrativo respeitando todo esse cenário. Beleza? Então, um vídeo breve de muito conteúdo, de muita observação. Pega seu gráfico e observa isso aí. Tenho certeza que você vai entender, vai usar no seu dia a dia e vai aumentar muito a sua taxa de acerto. Até a próxima. Tamo junto.